sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu Organize Você Mesma, a nossa live sobre organização de documentos. E nós vamos fazer uma live bem prática, tá certo? Colocar a mão na massa para a gente aprender como organizar os documentos. Porque eu sei que os documentos são o calo de muitas pessoas, né? Porque quando a gente não tem os documentos organizados, a gente acaba se aborrecendo. A gente perde muito tempo procurando. Às vezes a gente não encontra, não é mesmo? Às vezes eles estão espalhados por toda a casa e quando a gente precisa de algum específico, a gente não lembra onde está. E aí fica aquela loucura, né? Procurando os documentos, aquela perda de tempo, aquele estresse, aquela correria e a gente acaba não encontrando. Então é muito importante organizar os documentos. Eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas sugestões para que você pratique aí na sua casa, para que você comece aos poucos, para que você faça uma primeira organização e daqui a um tempo você revise para você avaliar se aquilo está funcionando, se tem alguma forma de melhorar, tá certo? Então é muito importante essa organização de documentos. Para começar, eu quero fazer uma observação importante. Essa organização que nós vamos aprender aqui é uma organização doméstica, né? É uma organização para a gente fazer dos documentos do nosso dia a dia. Ela não é uma organização profissional no sentido de uma arquivologia. Se você precisa arquivar documentos com regras, com normas, é interessante que você procure um profissional especializado nisso para que ele te oriente a fazer toda essa organização que na verdade é um arquivamento. E aí ele requer outras regras, outros cuidados, tá certo? Hoje a gente vai fazer uma organização prática, simples, para os documentos do dia a dia, para os documentos que você tem aí na sua casa, tá certo? Então, feita essa observação, vamos começar. Para a gente começar, é muito comum que a gente coloque no mesmo grupo os documentos e as contas, né? Porque afinal é toda essa papelada que a gente tem em casa, né? Que a gente fica guardando, que fica aquilo tudo misturado, aquela loucura do dia a dia. Mas para começar, eu quero diferenciar os documentos das contas, tá? Os documentos são todos aqueles papéis que dizem respeito à história da nossa vida. São os papéis que a gente vai carregar ao longo de toda a nossa história ou por muito tempo. Então, essa é a definição de documento na hora da gente organizar. São os nossos documentos pessoais, são os documentos da casa, do carro, dos filhos, do pet. É tudo aquilo que vai acompanhar a gente por toda a nossa história ou por um período bem grande de tempo. Esses são os documentos. Já as contas são aquelas faturas que a gente tem de contratação dos serviços que a gente utiliza, né? Uma conta de água, de luz, de telefone, um plano de saúde. Então, elas são diferentes dos documentos. A gente precisa organizá-las, a gente precisa guardá-las, mas é importante que os documentos sejam guardados num lugar, né, numa pasta, melhor dizendo, e as contas em outra, para que eles tenham a devida separação, cada um tenha a sua devida casinha, tá certo? Então, eu vou começar aqui fazendo uma organização de documentos, depois nós vamos para a organização das contas, tá bom? Então, aqui eu reuni uma papelada, né? É importante que você aí na sua casa faça essa reunião de papéis também, coloque em cima de uma mesa. É muito importante que você faça com calma, com atenção, com tempo, porque você precisa ter o cuidado de olhar papel por papel, para ver aonde você vai categorizar, o que eventualmente você pode descartar, para que você organize da melhor maneira e não corra o risco de jogar fora algo que não deveria, tá certo? Então, reúna essa papelada, os documentos com as contas e nós vamos começar aqui no primeiro passo, que é selecionar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de papel, já vou começar a separar as contas dos documentos, os recibos. E aqui agora eu vou começar a exemplificar para vocês. Quero começar pelos documentos. Aqui eu peguei uma carteira de trabalho, uma caderneta de vacinação e alguns certificados. Isso tudo são exemplos de documentos, assim como a nossa identidade, CPF, título de eleitor, passaporte, o diploma da faculdade, contrato de trabalho, tudo isso é considerado documento, tá certo? Então, tudo isso que você tiver na sua casa, você vai começar a organizar. De que forma? Feita essa separação do que é documento para o que é conta, você vai começar a criar as categorias dos seus documentos. E para isso, o post-it é um grande aliado. Por quê?
Porque você vai começar a fazer as pilhas por categoria, por tipo de documento. Então, por exemplo, você tem aqui 2 certificados, tá certo? Então, você vai fazer a pilha de certificados, vai colocar aqui, vai pegar um post-it, vai colar nos seus certificados e vai escrever certificados. Aí você pega, faz uma outra pilha, por exemplo, de caderneta de vacinação, de tudo que diz respeito à sua saúde. Você vai lá, pega um post-it e escreve, por exemplo, a categoria saúde e coloca. Aí depois você tem os seus documentos pessoais, a sua carteira de trabalho, o seu passaporte, o título de eleitor. Você vai lá, cola o post-it e escreve documentos pessoais. E assim você vai fazendo por cada documento que você for categorizando. Por que você deve fazendo essas pilhas e já escrevendo o nome da categoria? Para facilitar na hora que você for guardar nas pastas. Para que se torne mais prático, mais ágil de você colocar nas pastas e levar as respectivas categorias, tá certo? Então, você faz a pilha de documento por documento. Aqui eu tenho como, por exemplo, documentos pessoais, que são meus certificados, minha carteira de trabalho, caderneta de vacinação, mas você pode ter os documentos, além dos documentos pessoais, os documentos da casa, uma escritura, um recibo de alguma coisa, uma declaração da prefeitura, e aí você faz a categoria documentos da casa. Da mesma forma, você pode ter os documentos do carro, o contrato de compra, aquele recibo verdinho que a gente precisa na hora de vender, a apólice do seguro, e aí você reúne todos esses documentos e faz a categoria carro. Da mesma forma, você pode ter a categoria dos seus filhos. Você pode, se você tiver mais de um filho, você pode fazer uma para cada uma. E aí você coloca a certidão de nascimento, a caderneta de vacinação. Tem algumas crianças que desde novinha já tem CPF, já tem passaporte. Você pode reunir todos os documentos de cada um dos seus filhos em uma pilhazinha, identificando com post-it. Outros documentos. Contrato de trabalho, você pode identificar por empresa que você trabalhou, isso é muito importante guardar. Contrato de trabalho, de repente, de um funcionário seu, a cópia do contrato, a cópia dos documentos dele, alguns recibos de pagamento, reúne tudo. Sempre fazendo a pilha de documentos conforme aquela categoria que você está organizando e colocando post-it com o nome dela. Por quê? Porque aqui eu estou exemplificando com alguns. Mas dependendo da sua realidade, você pode ter um volume bem grande de documentos. Então é importante que você vá colocando cada pilhazinha de documento em cima da mesa e vai identificando com post-it para na hora que você for guardar, você não ter que revisitar aquilo tudo para identificar o que é o que. Por quê? O post-it já vai estar identificando para você, já vai estar dando o nome da categoria para facilitar na hora que você for para o próximo passo, que é guardar essa documentação, tá certo? Então, relembrando, reúna os seus documentos, separe por categorias, pessoal, casa, carro, contratos de trabalho, funcionários, filhos, o pet. Faça cada categoria e vá identificando com o post-it em cima o nome da categoria a que pertence àqueles documentos, tá certo? E aí o próximo passo é você guardar todos esses documentos. E aí a melhor forma, né, da gente guardar os documentos é em pastas. Porque aí eles ficam melhores acomodados, não corre risco de amassar, não corre o risco de molhar, não corre risco dele ficar solto e se perder. Então as pastas são as verdadeiras casinhas dos documentos. E aí a gente tem uma infinidade de opções, de modelos, de cores, de materiais de pastas, né? Se você for pesquisar na internet ou for numa papelaria, numa loja de material de escritório, você vai encontrar muitas opções. E aí talvez você pense, mas qual que é a melhor? Depende. Depende do volume de documentos que você tem, depende do tipo de coisa que você precisa guardar e depende do espaço que você tem para colocar essas pastas, tá certo? Então, com base nisso, que você vai definir qual é a melhor pasta para você. Mas eu trouxe aqui algumas ideias para você considerar, para você analisar quando você for organizar os seus documentos aí, tá certo? Nós temos a pastinha de plástico tradicional, comunzinha, que tem dela transparente, tem dela colorida, tem dela mais larga, tem de vários modelos. Você pode fazer o quê? Colocar cada categoria dentro de uma pastinha. Então, por exemplo, você pode colocar os seus certificados dentro de uma pastinha, tá certo? E aí, você vai tirar o post-it, vai pegar uma etiqueta
e vai colocar a etiqueta na frente da pasta, certificados. E aí você pode fazer uma pasta por cada. Uma de certificado, uma de documentos de saúde, outra dos documentos pessoais, como a carteira de trabalho, o passaporte. Você pode ter uma pastinha para cada um, mas é fundamental que você coloque a etiqueta com o nome da categoria. E qual é o nome? O nome que você escolheu e escreveu no seu post-it. Você transfere do post-it para uma etiqueta e coloca em cada pasta. E aí você vai organizar sempre em pé, nunca deitada uma em cima da outra. Por quê? Porque se você precisar puxar uma que está embaixo, vai ser mais difícil, ainda você vai correr o risco de deixar todas as outras caírem. Então, organize sempre em pé, uma do ladinho da outra, com a sua respectiva identificação. Você pode organizar numa prateleira, num armário, aonde for melhor para você, tá certo? Então, essa é uma opção, uma pastinha simples, comum, você pode colocar cada categoria dentro de uma pasta. A outra opção é a chamada pasta sanfonada, que ela é uma pasta única, mas que ela tem várias divisórias, por isso que ela ela lembra uma sanfona, por isso que ela leva esse nome. E aí, em cada divisória dessa, você coloca uma categoria que você criou. Então, você pode ter uma pasta sanfonada para você arquivar todos os seus documentos. E aí, numa divisória, você coloca os certificados. Na outra divisória, os seus documentos pessoais. Na outra, os documentos de saúde. Na outra, do carro, da casa, dos filhos e assim por diante. Em cada divisória dessa, você coloca uma categoria. E é fundamental que você identifique. Ela já vem com esse espaçozinho aqui, ó, tá? Ó, ela já vem com esse espaçozinho aqui para você colocar o nome da respectiva categoria, para justamente facilitar na identificação, facilitar na hora que você for guardar as coisas de volta, tá certo? Então, uma outra opção é a pasta sanfonada. Uma terceira opção que eu quero apresentar é a chamada pasta suspensa. Ela é muito comum de ser utilizada nos arquivos, nos gaveteiros, porque eles já são planejados para essa finalidade. Porque essa parte aqui do ganchinho, olha, das pastas, a gente pendura no gaveteiro, no arquivo, né? E coloca. E qual é a vantagem dessa pasta suspensa? Ela é assim, abertinha. Você pode utilizá-la para criar subcategorias. Então, por exemplo, você pode pegar o identificador dela, que é assim. É um papelzinho que vem, você destaca, e aí depois você vai dobrar e vai colocar na pasta. Você escreve o nome da categoria e você vai prender nessa parte aqui de dentro. Então você escreve o nome da categoria, vamos supor, documentos pessoais da Maria. Você escreve e coloca aqui. E aí como que você organiza os documentos dentro dela? Você pode utilizar a chamada pastinha L, que é essa pastinha aqui que abre dessa forma. Por quê? Em cada pastinha dessa, você pode botar uma subcategoria. Então, você pode fazer uma pastinha de documentos de saúde. E aí, você coloca aqui a caderneta de saúde, o documento que você tiver, cola uma etiqueta identificando e vai colocando dentro da pasta suspensa. Vou retirar aqui os certificados, ó, para exemplificar. Numa outra pastinha, eu posso botar os certificados. E aí, coloco dentro da pasta L, venho aqui, colo uma etiqueta, certificados e coloco dentro da pasta suspensa. E assim, eu vou dentro da pasta chamada, de forma macro, documentos pessoais, eu vou colocando várias pastas L com as subcategorias. Certificados, caderneta de vacinação, documentos pessoais, passaporte, caderneta de trabalho, carteira de trabalho, tudo isso. Então, a gente vai criando subcategorias. E aí, você, dentro de cada pasta suspensa, você tem uma categoria macro e ali dentro você tem as subcategorias para ficar tudo na mesma família. Então, você pode ter uma pasta suspensa para documentos pessoais, outra para documentos da casa, outra para do carro, uma para cada filho, uma para o pet, uma para contrato de trabalho e assim por diante, de acordo com o tipo, o volume de documentos que você tiver, tá certo? E essas pastas suspensas, elas hoje em dia, elas não são restritas apenas aos gaveteiros e aos arquivos. Existem as pastas maiores onde elas podem ser guardadas. Olha, trouxe aqui um exemplo. Existe tanto pasta assim com alcinha, com fecho, como existem caixas, que elas vêm com a lateral própria para você encaixar, ó, a pasta suspensa, tá vendo? Ela já tem o próprio espaço e aí você acomoda todas as pastas suspensas aqui dentro com as devidas identificações, tá vendo? E
fecha a sua pasta e tem ela guardadinha, para você colocar numa prateleira, para você colocar dentro de um armário, e aí você tem todos os documentos. Se você quiser, você pode utilizar uma pasta como essa para documentos. E aí você pode, dependendo da posição que ela ficar no seu armário, na sua prateleira, você pode botar uma etiqueta aqui, documentos, ou uma etiqueta aqui na lateral, documentos. Porque aí você pode ter uma de documentos e uma de contas, tá certo? Então, te apresentei aqui 3 opções de pastas, mas existem outras, tá? Que você vai escolher, como eu te disse, de acordo com o tipo de coisa que você tem para guardar, o volume de documentos que você tem e o espaço que você tem. Porque é importante que você considere aonde você vai colocar essas pastas. Se é numa prateleira aberta, se é num armário, se é numa gaveta, né, como um gaveteiro, um arquivo. Você tem que avaliar tudo isso para você escolher qual é a melhor pasta. Mas o que é mais importante é que você crie as categorias e você identifique. Identificar cada categoria é o que vai facilitar, é o que vai fazer com que você ganhe tempo na hora de você procurar aquele documento que você precisa e na hora de você devolver para o lugar. O grande segredo da organização de documentos é categorizar corretamente e identificar. E essas etapas são essenciais, são fundamentais em todo o processo de organização, mas no caso dos documentos, é a identificação que vai fazer a diferença na hora que você precisar procurar um documento ou que você precisar guardar, tá certo? Então, trouxe aqui essas sugestões, essas dicas de pasta, mas você pode pesquisar. Se depois quiser trocar ideia comigo, manda no meu direct que vai ser um prazer, tá bom? Então, agora que nós já organizamos os documentos, nós vamos partir para organizar as contas, né? Aqui nós trouxe aqui com uns exemplos, conta de luz, conta de telefone, de internet. Aí você pode ter na sua casa de gás, o condomínio, o plano de saúde, enfim, todas aquelas contas, todas aquelas faturas que a gente tem que pagar, né, mensalmente. E aí como que a gente faz? O processo de organização das contas, ele é semelhante ao de organização de documentos. Mas qual é a diferença? É que as contas, elas são mensais, né? Elas são datadas. Então é importante que após a gente definir as categorias, como por exemplo, conta de luz, conta de telefone, conta de internet, após a gente categorizar corretamente e identificar cada uma o seu respectivo post-it, né? Você vai escrever aqui, conta de internet, conta de telefone, conta de luz. Em cada uma você vai botar o post-it para ir facilitando a sua categorização na hora que você for levar todas essas contas para a pasta. Tá certo? Então é muito importante que você categorize e identifique para facilitar, para agilizar na hora que você for guardar. Feito isso, como que a gente guarda isso nas pastas? No caso das contas, é importante que a gente organize por data, das datas mais antigas para as mais recentes. Então, por exemplo, nós estamos no mês de maio, então você vai organizar de janeiro até maio. Então, janeiro vai ser a última e maio vai ser a mais recente. Por quê? Porque se você precisar de um comprovante de residência, sempre os estabelecimentos pedem o mais recente. Se você tiver algum problema com a confirmação de um pagamento, vai ser da mais recente. Então, sempre organize das contas mais longas para as mais recentes. Ou seja, por exemplo, de janeiro até maio. Então, maio vai ser a primeira, janeiro vai ser a última. Então, sempre organize as suas contas por essas datas, das mais longas para as mais recentes, por cada categoria. Então, você vai fazer isso com a conta de luz, com a conta de água, de telefone, de internet e assim por diante, tá certo? Então, crie as categorias e dentro das categorias organize por essas datas, das mais longas para as mais recentes, tá certo? E aí, depois disso, você vai guardar. Você vai guardar nessas opções todas que eu dei. Pode fazer uma pastinha por categoria, pode usar a pasta sanfonada para você colocar em cada divisória uma conta. Você pode botar uma divisória de luz, a outra de água, a outra de telefone e assim por diante, sempre identificando, tá? Colocando o nome da respectiva categoria, tá certo? Ou, mais uma vez, se você assim escolher, ou se você tiver um arquivo, um gaveteiro na sua casa, você pode colocar na pasta suspensa e utilizar a pastinha L como subcategoria, como subdivisória, para você ir colocando cada tipo de conta, tá certo? E aí, você bota no seu gaveteiro, no seu arquivo, numa caixa ou numa pasta como essa. E como eu falei, a minha sugestão é que você use uma pasta como essa
para os documentos e outra pasta para as contas. Da mesma forma que a sanfonada tenha, por exemplo, a azul de documentos e a verde de contas, porque isso facilita também nessa praticidade, nessa agilidade na hora de você encontrar algum documento e devolvê-lo para o lugar. Então, reforçando, categorizar e identificar cada categoria nas pastas é fundamental, é isso que vai trazer a facilidade para a sua organização de documentos, tá certo? E antes da gente concluir essa organização, eu quero dar uma dica bem bacana. E eu sei que esse momento da declaração de imposto de renda é sempre um momento tenso para algumas pessoas, porque tem que reunir aqueles documentos do ano passado todo, e aí fica, às vezes não lembra de uma consulta que fez, não sabe onde está um recibo, enfim, fica naquela angústia de reunir todos os documentos necessários para a declaração. Então, qual é a dica que eu quero dar, valendo para este ano, para a sua declaração do ano que vem e assim por diante? Pegue uma pasta, compre uma pasta, identifique ela como declaração de imposto de renda e ao longo do ano você vai colocando nessa única pasta tudo que você sabe que você vai precisar declarar ou que você tem dúvida de que você vai precisar declarar. E aí você faz o quê? Nessa pasta que vai estar somente para isso, com a identificação de imposto de renda, você vai colocando, por exemplo, os seus recibos. Ah, você fez uma consulta médica, tem o recibo? Coloca dentro da pasta. Daqui a 2, 3 meses você fez outra consulta, tem outro recibo? Coloca dentro da pasta. Daqui a um tempo surgiu uma situação que você tem dúvida se você vai ter que declarar ou não? Coloca dentro da pasta. Por quê? Porque quando chegar ano que vem, no período de declaração, você já vai ter aqueles documentos reunidos para você trocar ideia com o seu contador do que você precisa ou não declarar. E aí isso vai ser mais ágil, vai te trazer menos aborrecimento, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido, mais prático para você levar, para você mesmo fazer a sua declaração ou para você levar para o seu contador, tá certo? Então tenha uma pastinha única, separada, identificada como declaração de imposto de renda, para você ir reunindo os recibos, os documentos ao longo do ano para facilitar para o ano seguinte no momento da sua declaração, tá certo? E aí, após a declaração feita, você vai guardar esses documentos. Se você não tiver, por exemplo, uma categoria de recibos médicos, você vai criar essa categoria e vai guardar dentro da pasta junto com os outros documentos. Se você não tiver as categorias do que você guardou ali, você vai criar as categorias e vai guardar junto com seus outros documentos, respeitando a respectiva categoria, cada um na sua pastinha, cada um na sua casinha, tá certo? Você vai, ao final da declaração, você vai esvaziar essa pasta e deixar ela pronta para receber os documentos do próximo ano, tá certo? Ela é só uma forma de facilitar o seu dia a dia, de reunir os documentos. Mas após a declaração feita, cada documento tem que ir de volta para o seu lugar ou para o seu novo devido lugar com a identificação, tá certo? Porque se lá na frente você precisar comprovar alguma coisa que você declarou, você vai saber onde está, vai ser rápido, vai ser fácil, sem aborrecimento, sem perda de tempo, ok? Agora que nós falamos da organização de documentos e de contas, tanto de papel, né? Eu quero falar da organização dos documentos e das contas digitais. Porque hoje em dia é muito comum que algumas contas não venham mais para o nosso endereço, que a gente receba por e-mail, que a gente baixe por um aplicativo e a gente faz tudo digitalmente, né? A gente recebe, a gente paga e faz tudo digital. Só que eu quero lembrar você que tem esse hábito de fazer tudo digital, que esses documentos e essas contas também precisam ser organizados. Então você deve ter no seu computador, na nuvem, no local onde você armazena, né, os seus arquivos, você deve ter as devidas pastas digitais com tudo guardado. Então, por exemplo, você pode ter uma pasta de documentos, e aí lá dentro você tem uma subpasta, documentos pessoais. E aí lá dentro você pode ter ainda mais uma subcategoria, certificados, diploma, carteira de trabalho, passaporte. Se você tem os seus documentos digitalizados, organize eles em pastas dentro do seu arquivo. Seja o computador, seja o Drive, seja na nuvem, aonde for, você tem que ter esses documentos também organizados digitalmente. Da mesma forma, vale para as contas. Você pode criar uma pasta chamada Contas 2022. E lá dentro você botar as subpastas de luz, de água, de telefone, de gás, enfim, de tudo que você tiver. E lá dentro você vai organizando conforme as datas, por exemplo, de janeiro até maio,
com os respectivos comprovantes de pagamento, tá certo? Para que caso você precise comprovar alguma coisa, caso você precise tirar uma dúvida, que você tenha isso organizado para ser fácil, para ser rápido de você identificar e utilizar conforme a sua necessidade, tá bom? Então é muito importante a gente organizar os documentos e as contas, tanto os de papel, né, os físicos, quanto os digitais, porque todos eles têm a sua importância e a gente tem que ter o devido cuidado com a segurança, com o armazenamento, tá certo? Porque, como eu falei, vão ter documentos que vão acompanhar a gente por toda a vida e a gente vai precisar em vários momentos. Vão ter documentos que fizeram parte de um pequeno período da nossa história, mas que talvez lá na frente você precise para alguma coisa, então é importante que aquilo esteja guardado. E as contas, para o dia a dia, é importante essa organização, até para você saber as contas que estão pagas e não estão pagas. Então é muito importante que você tenha essa organização, esse controle, seja quem faz ainda fisicamente no papel, seja quem faz digitalmente pelo computador, tá bom? Então organize os seus documentos e as suas contas, tanto no papel quanto no digital, tá certo? É muito importante. Como eu falei no início da live, eu sei que o documento desorganizado é uma coisa que causa muito aborrecimento, muito estresse, muita perda de tempo e às vezes causam verdadeiros problemas com Receita Federal, com algum contrato de trabalho, com INSS. Então, assim, vamos evitar esses aborrecimentos, essas perdas de tempo, esse desgaste. E a forma da gente fazer isso é organizando. Então, eu apresentei para vocês aqui o passo a passo, simples de ser feito, mas muito importante, como eu falei, faça com calma, com tempo, com atenção, olhe papel por papel, para você não descartar o que você não pode, não deve, tá certo? Então, nada de fazer isso na correria, nada de fazer isso de qualquer jeito, tá bom? Tem que ser com tempo, com calma, com paciência e identificando, para você não se perder, para facilitar para você, tá? E talvez você esteja aí pensando assim, mas por quanto tempo eu tenho que guardar as coisas? Os documentos provavelmente por toda a vida, né? A depender da situação, e é importante que você consulte o seu contador. As contas, em média, elas são guardadas por 5 anos. Mas eu não gosto de definir um prazo, porque hoje em dia tem algumas situações que isso muda. Então, se você quer ter certeza se você pode descartar ou não uma conta, consulte o seu contador. O contador é o melhor profissional para te dizer se você pode ou não descartar alguma conta, tá certo? Mas eu quero te dar uma dica interessante. Algumas prestadoras de serviço, como de luz, às vezes de água, às vezes de gás, elas fornecem na fatura de janeiro uma informação de que todo o ano anterior foi quitado. No exemplo aqui da prestadora de energia elétrica da minha cidade, é na fatura de janeiro. Quando chega a fatura de janeiro, vem uma observação dizendo que todas as faturas do ano anterior estão quitadas. E o que significa isso? Significa que eu posso abrir mão de 11 faturas. Então, ao longo de um ano, eu vou guardar 12, tá certo? Uma por mês. Quando chegar em janeiro, que eu receber a fatura de janeiro e a concessionária disser que todas as anteriores estão pagas, eu só vou precisar guardar a de janeiro do ano anterior. Então, eu vou estar sempre guardando a de janeiro, porque a de janeiro vai estar sempre simbolizando que o ano anterior foi todo pago. Então, ao longo do ano, você vai guardando todas. Quando chegar a de janeiro, você guarda apenas ela, do ano que você está e do ano anterior, porque cada uma vai simbolizar que o respectivo ano anterior foi pago. E aí, ao invés de você ficar acumulando 12 faturas por ano, você vai estar sempre acumulando uma. Você vai poder descartar 11. E lembre-se que na hora de descartar qualquer documento, qualquer conta, é importante que você triture, é importante que você rasgue, porque você tem que ter muito cuidado com os seus dados, com os dados às vezes de outras pessoas. Então tenha cuidado ao devido descarte, à finalidade que você vai dar a esses papéis, a esses documentos, tá bom? Então, avalie aí nas contas dos prestadores de serviço que você tem na sua cidade, vê se eles, de repente, não fornecem uma declaração para que você consiga reduzir um pouco esse volume de papel. Mas faça com cuidado, com atenção, confira ano por ano para ver se não está faltando nada, para ver se você não vai descartar algo que não deveria, tá bom? Então, eu queria te dar essa dica para você passar a observar e para você conferir se isso tem aí na sua cidade ou não, no serviço que você tem contratado ou não, tá bom?
tenha cuidado, tenha atenção, faça com calma e com paciência, porque papel é muito sério. E o mesmo vale para o digital. Cuidado para não deletar algo que você não deveria, tá certo? Então, concluí toda aqui a nossa organização com dicas, sugestões de como organizar os documentos, de como organizar as contas.